Pod Saúde, com Claudete Troiano. Oi, pessoal, nós estamos aqui com mais um Pod Saúde. Eu queria agradecer, porque nós somos tão novinhos assim, né, na internet e nesse canal, no YouTube, e está em outras plataformas de podcast também, está indo tão bem, então eu queria agradecer muito a você que tem assistido, está comentando com outras pessoas, tocando lá o sino, que é importante. Então, olha, para você dar uma dica para um amigo, uma amiga, se inscrever e poder assistir aqui, Pod Saúde com Claudete Troiano, ok? 2 episódios por semana, sempre segundas e quintas. E depois fica lá, você pode vendo aos pouquinhos. Olha que flores lindas. Hoje eu tenho aqui flores do campo, porque as flores trazem boa energia para gente e para os estúdios da Frame, essa grande produtora aqui de São Paulo, onde eu faço podcast. E o nosso diretor, o Hélio Silliman, gosta muito, né, Hélio? E gosta também de você, Serginho, que agora está descansando, que ela é da Estrelízia, que tem vários endereços em São Paulo, e ele está em Cascais. Tá mal, né? Tá lá em Portugal, conhecendo todas as quintas, uma delícia. Um beijo para a Sandra e a Patrícia também por essa ajuda aqui. Bom, hoje nós vamos falar sobre saúde financeira, como sair das dívidas. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo indica que 78,8% das famílias brasileiras estão endividadas, de acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do SPC. 82% dos inadimplentes, é muita gente inadimplente, aqueles que não estão pagando, sentem impacto físicos e mentais. Irritabilidade, dor de cabeça, dores no corpo, ansiedade, depressão, insônia, falta de concentração, culpa, vergonha, fadiga, desânimo. Pessoas endividadas entram num ciclo de negatividade muito grande e que pode levar a depressão, isolamento social, perda de emprego, separação conjugal. Para ajudar você a se livrar das dívidas e melhorar a sua saúde, está comigo hoje Fabrício Guerato. Ele é financista, ele tem quase 20 anos, apesar dessa cara de 20 que ele tem quase 20 anos de trabalho, de experiência no mercado financeiro. É especialista em investimentos, professor de MBA em finanças, autor do livro De Endividado a Bilionário, fundador da Guerato Press, criador do canal 1 bilhão, com quase 21 milhões de visualizações no YouTube. E mais, é colunista do Estadão, Eletromídia e Portal Acionista. Seja bem-vindo, amigo. Muito obrigado, Cláudia. E você fica bem de pink aí, de rosa, viu? Gostei. Isso é homenagem. Você pediu... Outubro rosa. Outubro exato. rosa. Ô, Fabrício, essa daqui eu aprendi com você. A gente tem que agradecer parceiros, não é? Com certeza. Sempre, então eu preciso agradecer aos meus, antes da gente falar aí dos endividados e de como sair desse vermelho. O figurino que eu uso é Gregory, lá da Henrique Schalma. Beijo, pessoal. Eu tô usando aqui, ó, bijus do Nino Bran, Nino Acessórios e @W Adesivos com essa caneca. Essa caneca aí é tua, você vai levar, tá? Ah, é? Aí você vai tomar cafezinho lá, toma na frente dos outros e fazer propaganda. Com certeza. Não vai tomar sozinho, hein? E é da WS Adesivos, que tem mais de 3 mil brindes. Agora, nessa época de final de ano, você tem que, às vezes, dar um presente para os parceiros e não precisa de coisa muito cara, mas legal, diferente. Lá tem muita coisa legal e diferente, vale a pena. E agradecer a Luciana, que hoje nós vamos brindar aqui com pães de queijo. A Luciana Pérez, ela é mineira de Uberaba, mas veio aqui para São Paulo pequena e é advogada de profissão, trabalhava, largou tudo. Virou carrinho das mexerica e foi fazer pão de queijo, né, Luciana? É isso aí, Claudete. Agora só pão de queijo. Há 8 anos fazendo pão de queijo. Lá na Dona Celina, que faz muito sucesso. Você estava me dizendo que já vende hoje para muitos restaurantes e cafeterias em São Paulo que servem o seu pão de queijo, né? Exato, Claudete. Hoje a gente já vende em alguns lugares, bastante, inclusive buffets, que eu esqueci de mencionar. E além de vender pessoa física, eu acho que a gente, depois da pandemia, tem que ter um pé em cada canoa. É verdade. PJ e pessoa física. Falando em pandemia, menina, fiquei com uma raiva.
porque eu peguei a Covid. E a Covid me deixou sem Sem o olfato. paladar. Não, eu perdi o paladar e o olfato. O paladar voltou. Mas o olfato tá duro de voltar. O médico falou cheiro, eu cheirei de tudo. Só não cheirei coisa proibida. Mas o resto, cheirei café, cheirei canela, fiquei lá cheirando e não voltou. Aí fui na tua loja, comprei um pão de queijo para fazer em casa, coloquei no forno, fui pro quarto ver um filminho. Adivinha o que aconteceu? Não senti o cheiro, que já estava pronto. Ai, que raiva! Queimei o pão de queijo. Então, para não correr risco, é melhor ir lá no Dona Celina. Onde fica? Fica ali no Jardim Guedala, Claudete, fica na rua Amélia Correia Fontes Guimarães, número 20. Tem uma porteirinha na frente, é quase impossível passar despercebido, viu? É um canto mineiro em São Paulo. Exatamente, bem E de quem é a charmosinho. receita desse pão de queijo tão gostoso que você faz? Essa receita é do meu tio, Marcos. Mineiro. Mineiro de Uberaba também, assim como toda a minha família. Ele que me passou a letra e eu só fiz um detalhezinho assim, mas a receita dele sim. E faz muito sucesso. Mostra os modelinhos de pão de queijo que hoje nós vamos comer aqui. A gente acabou inovando, né? Há 8 anos o pessoal só comia praticamente pão de queijo, o simples, né? Hoje a gente faz com recheio de goiabada, de Nutella, de doce de leite, de requeijão, de provolone. E a gente trouxe todos esses aqui hoje. O palitinho de parmesão. E a gente tem ainda o de linguiça, que vem uma linguiça lá de Uberaba que é maravilhosa. Tem o recheado de gorgonzola, tem outros. A gente, no total, tem 11 tipos de pão de queijo, além de sem lactose também. Olha que legal. E vocês servem um café lá, né? Isso, a gente serve com um cafezinho. E lá na loja, além do pão de queijo, que é esse maiorzinho, a gente faz uns recheados na hora, que a gente faz com queijo canastra, com queijo Minas artesanal, com requeijão de corte. Então é uma experiência muito gostosa. Quem tiver a oportunidade pode ir conhecer a gente, que acho que vai gostar. Me deixa o seu Instagram? Deixa. O nosso Instagram é Dona Celina _artesanal. Segue a gente lá. Obrigada, viu, Luciana? Obrigada a você, por Claudete. ter vindo. Nós vamos experimentar tudo isso. Você gosta de pão de queijo? Adoro. Então é para você, meu convidado especial. Bom, 82% de inadimplentes, mais de 78,8%, né? Por cento de brasileiros endividados. Por que o brasileiro deve tanto? O que o brasileiro faz de errado? Ou não ganha mesmo e vai se endividando? Não, depende se o brasileiro ganhasse o dobro do que ganha, ele ia estar endividado igual. Então o problema não é um comportamento, né? Tudo a gente parcela, porque acha que parcelando vai ficar mais suave, né? E aí vai se endividando. Quando vê 20, 30, 40% do que ganha é só para pagar dívida, né? Crédito consignado, parcelamento. Então é muito mais uma questão comportamental do que financeira. Como eu te falei, se o brasileiro ganhasse o dobro, todas as pessoas do Brasil ganhassem o dobro do que ganham, iam continuar endividados, iam subir o padrão de vida, iriam continuar endividadas. Então, o importante não é ganhar muito ou pouco, é saber usar o dinheiro. Exato. Você não conhece gente humilde, mas que tem ali sua poupancinha tudo certinho. E tem gente que ganha muito e vive endividada, né? Então, o cara troca o carro, mas não paga o condomínio, né? Sempre tem um picareta no prédio que vive uma vida de luxo, mas não paga o próprio condomínio. Por quê? Porque faz bagunça com a vida financeira. Ô Fabrício, você manja muito de finanças, você gosta disso, né? Gosto. E gosta desde criança. Qual é a dívida que mais afunda a pessoa? Cartão de crédito. Cartão de crédito, porque tá fácil para você usar. O cartão de crédito, ele dá uma falsa sensação... de poder. De um dinheiro que você não tem. Então, por exemplo, você ganha um salário lá de 5 mil reais. Aí tem o limite do cartão de mais 5. Na mente das pessoas, ela não tem 5 mil de salário, tem 10, né? Ela pega 5 mil do limite do cartão e mais 5 mil do que ela ganha. Então, ela tem 10 mil. Então, o maior veneno para quem é bagunçado financeiramente é o cartão de crédito. Então, se você não pode ter um cartão de crédito, não tenha. Como usar o cartão de crédito corretamente? Você tem que estar controlando seu gasto no dia a dia. E tem que pagar de uma vez. Isso nem se fala, né? Juros de 12, 14% ao mês, esquece. Então, todo dia, hoje em dia tem, né, no próprio aplicativo, você sabe exatamente como estão os seus gastos. Então, o tempo todo ali, se você é uma pessoa bagunçada financeiramente, eu, por exemplo, não olho todos os dias, mas eu sei mais ou menos como estão meus gastos, né, e até quanto eu posso gastar. Mas, para quem é bagunçado, tem que olhar todos os dias para saber, bom, sei lá, se eu posso gastar, 3 mil reais, então eu sei que até o dia 10 do mês eu posso ter gasto ali R$1.000. Se no dia 10 do mês eu já gastei 1.500, opa, já preciso acender um alerta, porque eu não vou ter muito mais para gastar até o final do mês.
Então tem que estar controlando o gasto no dia. Não dá para esperar vir o cartão e olhar, nossa, como eu gastei esse mês. Isso não rola. Eu falei aqui no início que o problema acaba se tornando físico mesmo. A pessoa fica doente. Total. O devedor fica doente. Total. Ele fica transtornado com a dívida. E tem gente... Não é que quem deve é desonesto, não é isso. A maioria é honesto. O que causa mais problemas ainda físicos, né? Total. Porque não foi assim que o pai ensinou, que a mãe ensinou. Exato. Não foi ficar devendo para todo mundo. É isso. Aí você não dorme, um monte de coisa que acaba acontecendo. Quando que a dívida, na sua opinião, acaba sendo um problema? Ou começa a ser um problema na vida da pessoa? Bom, quando toma parte do seu tempo, né? O bem mais precioso que a gente tem é tempo, né? Que não dá para comprar tempo. Quando parte do seu tempo, você está o tempo todo preocupado com a dívida, né? Com alguém te cobrando, com alguém te mandando mensagem. Oficial de justiça na porta, não tem saúde mental que aguente, né? E aí vai atrapalhar seu sono, vai atrapalhar todo o resto que você for desenvolver, seja com a sua família, no trabalho, no ambiente, vai ser prejudicado. Então, a partir do momento que aquela dívida vira uma coisa contumaz, você vive endividado, porque a maioria das pessoas não estão endividadas, elas vivem endividadas. Né? Então, a partir do momento que isso vira uma rotina, um comportamento, com certeza você tem um problema. Se você conseguir eliminar o cartão de crédito, você já dá um grande passo. Usa só o débito, né? Infelizmente, você tem que fazer isso. Não é que usa, você não pode ter. Porque se você tiver o cartão de crédito, você vai usar. Então, elimina o cartão de crédito da vida. Agora, se ela tem um cartão de crédito e não se controla de jeito nenhum, tesoura na mão. Corta o cartão. Total. Corta o cartão. Aliás, como é que você é com os gastos, Claudete? Eu cortei já um com tesoura. Sério? Mas tem mais quantos que sobraram? Não, aí eu aprendi a usar. Mais um eu já cortei com a tesoura uma vez. Verdade, eu cortei com a tesoura um cartão meu, porque não dava, eu não me controlava. Porque aquilo é muito fácil, né? Só passar. Passar. E hoje em dia você encosta o celular, parece mais fácil ainda, né? Só encostar o celular. Nossa, é no como ato. se não tivesse que pagar então aquilo, é né? essa sensação mesmo. E para quem não é organizado, porque a gente não tem aula de finanças na escola, o que é um erro, né? Começando agora. Muito até os candidatos a prefeito, praticamente quase nenhum tinha esse tipo de plano. De plano, não tinha nada. Então, as famílias não são educadas, então a maioria dos pais... Porque se o pai vive endividado... Exatamente. Meu pai vive endividado, mas foi elevando, então como também é que você vive? No rolo, não é isso? Outro dia eu tava conversando com uma amiga, até de uma grande emissora. Ela, não, eu vou endividando, depois eu renegocio, aí eu faço novas dívidas. Eu falei, qual que é a lógica de viver desse jeito? Mas porque o pai dela fazia isso. Então ela se endivida, depois vai lá, vai renegociando a dívida, paga, e se endivida de novo, paga e vive nessa bagunça. E vai vivendo nesse rolo. E vai vivendo desse jeito, desse rolo. Outro dia eu fui na padaria e a balconista me chamou. Vem cá, Claudete, você entrevista tanta gente. Você sabe em que lugar que eu posso vender as minhas dívidas? Eu falei, como assim vender as dívidas, né? Eu nunca ouvi falar. Falou assim, não, ficar devendo para um só, pegar todas as minhas dívidas e ficar devendo para uma pessoa só, que eu acho que assim... A minha situação financeira vai endireitar. Que negócio é esse? Existe isso? Não, você pode fazer uma coisa chamada portabilidade da dívida. Então, vamos lá. Você deve para o banco X, sei lá, R$10.000, com juros de 3% ao mês. Você pode chegar para o banco Y e falar, olha, eu estou pagando direitinho, sou um bom pagador, mas eu acho que essa taxa de juros está muito alta. Você tem uma taxa de juros melhor para me oferecer? Tenho, eu te ofereço 2,5% ao mês. Eu posso pegar essa dívida e transferir. Esse banco vai pagar esse aqui, e você vai ficar devendo para esse aqui que tem uma taxa de juros menor. Uma portabilidade. E pode levar todas as dívidas para essa portabilidade ou não? Aí depende, porque dependendo da dívida que você tem, o banco não vai querer, né? Não quer aquele tipo de dívida. O que você pode fazer, às vezes compensa. Não é a melhor opção, é a menos pior, vamos dizer assim. Não é a melhor, é a menos pior. Você pegar um crédito, por exemplo, consignado. Por que o crédito consignado é mais barato? Porque tem quase certeza que você vai pagar, porque está atrelado ao seu salário, sua aposentadoria. Com a certeza não, já desconto? Já desconto, mas você pode perder o emprego, você pode morrer, pode acontecer mil coisas, né? Se morrer, para. Exato. Então, assim, mas por isso que ele tem uma taxa de juros menor. Então, você pode pegar um empréstimo, quitar tudo e ficar com essa dívida do crédito consignado, que pode ser que seja menor que a outra dívida. É que eu te falei, é a opção menos pior para quem já está completamente bagunçado financeiramente. Uhum. Você tinha mesada quando era pequeno? Não tinha mesada. Não? O que você acha da mesada? Olha, eu acho que se tiver um sentido educativo, eu acho que assim, na vida tudo tem que ter o ônus e o bônus, né? A mesada é um bônus, você está ganhando, mas o que você está dando em troca?
você é um bom aluno, enfim, você também faz empreendedorismo, por exemplo. Eu, com 10 anos, eu já vendia coisa no meu prédio. Ah, eu já fiquei sabendo. Você vendia geladinho, né? Geladinho. Quem fazia o geladinho? Chá. Ah, fácil, né? A gente começou a fazer o suco, punha lá no saquinho. Você mesmo fazia? Dobrava, põe no congelador, tava pronto. O que mais você vendia? Já vendi chá, porque no meu prédio tinha, acho que era erva cidreira ou erva doce. Tinha no prédio mesmo. A gente descobriu, aí colhia lá, fazia uma embalagenzinha meia boca e o pessoal, por pena, acabava comprando. E o que você fazia com o dinheiro? Ah, geralmente era para uso, né? Não ficava guardando eternamente. Certo. Ah, quero comprar um carrinho e tal. Então eu fazia, né? Que eu ficava eternamente só juntando. Juntava e comprava algo que na tinha um objetivo. Tinha um objetivo. Não ficava assim, vou guardar para minha aposentadoria. Você não pensa isso com 10 anos de idade, né? Certo, mas então você acha que intuitivamente você já tinha razão nessa época. Quando você guarda dinheiro, para começar a aprender a guardar dinheiro, você tem que propor um objetivo para você. Sim, porque você falou aí, eu trabalhava, fazia o geladinho com 10 anos, catava lá o chá, vendia e comprava um carrinho que eu queria. Exato. Então o objetivo é importante. Tem que ter sempre um objetivo. Porque assim, se a gente for pensar que sempre o objetivo é a aposentadoria único, às vezes você acaba desanimando. Putz, só vou ficar guardando só para isso, não. Eu posso guardar para fazer uma viagem, eu posso guardar para comprar alguma coisa que eu gosto, não tem problema. O dinheiro é feito para ser utilizado, não é feito só para guardar. Só que eu tenho que entender que um pedaço eu vou ter que guardar para minha aposentadoria. Todo mundo vai ter que guardar um pedaço para aposentadoria. Eu falo, e o INSS? Exatamente. O que significa INSS? Instituto Nacional de Segurança Social. Na verdade, significa... Seguridade Social. Isso não se sustenta. Isso não se sustenta? É uma matemática muito... Olha que matemática simples. Você acha que as pessoas hoje têm menos filhos ou mais filhos? Menos, bem menos. Menos, né? Troca pelo pet, enfim, tem gente que Troca não tem nenhum. Troca pelo pet é ótimo. É verdade, né? Pet só dura uns 15 anos. Dá um baita gasto também, mas tudo bem. Nossa Senhora, mais que filho, viu? Ou seja, tem menos pessoas nascendo, certo? Sim, isso com certeza. Quem sustenta o INSS? É as pessoas que estão trabalhando. Que estão trabalhando, mas se tem menos pessoas trabalhando, porque tem menos pessoas nascendo, o que acontece? Menos pessoas contribuindo, certo? Ferrou o jogo. Na outra ponta, o que acontece com a longevidade? As pessoas vivem cada vez mais. A medicina evolui, a alimentação evolui, enfim, as pessoas vivem... Meu avô viveu até os 103, ele se aposentou com 53. O INSS bancou meu avô, deu uma ajuda de custo por 50 anos. Olha o custo que o meu avô deu para o INSS. Então, o que você acha que vai acontecer daqui 10, 20 anos? O que o INSS vai fazer? Não vai dar para pagar as aposentadorias. E vai fazer as pessoas se aposentarem mais tarde ainda. Já teve a reforma da Previdência, que tinha que fazer, tem que fazer, porque senão o país quebra, o mundo inteiro faz reforma da Previdência. É que, na verdade, né, Fabrício, no Brasil você começa a trabalhar muito cedo. Exato. Não é? Então você começava a trabalhar também, muito cedo. Eu tive a minha carteira com registro em carteira com 13 anos de idade. Caramba, Claudete. 13 anos de idade, eu era registrada. Que antigamente podia. Eu lembro dessa. Podia, era os 14 anos. Você foi Paquita, não foi da Xuxa, Claudete? Não, Paquita da Xuxa não. Eu fui a Xuxa antes da Xuxa. Fui a Xuxa antes da Xuxa. Eu apresentei muito programa infantil. E foi lá na Bandeirantes mesmo. Eu tinha registro em carteira. Eu me aposentei faz caramba. Anos. Eu estava ouvindo você falar do teu avô, pensei, nossa, eu já estou quase dando avô. Porque chegou uma época lá que ia mudar a aposentadoria. Ou você se aposentava com 80%, ou então você ia ter que completar 55 anos, que para mim faltava um monte. Voltou fora, querendo aposentar. Então, olha quanto tempo eu sou aposentada. Mas é uma mixaria o que você ganha, como você falou. A maioria da população é um dos salários mínimos. É uma ajuda de custo mesmo. Isso. E você não se aposenta com 4 salários mínimos pelo valor dos 4 salários mínimos. Você se aposenta, tipo, a minha aposentadoria hoje vale 4 salários mínimos, mas daqui 2 anos não vale nem 2, 3. Exatamente. Vai diminuindo. Com a inflação, né? Quer dizer, não dá para contar com essa aposentadoria. Não interessa se você é paupérrimo, pobre, classe média ou rico. Você não pode. O INSS é um plus. Se vier, legal, mas não dá para contar com isso.
Agora, e como que e tem que pensar, viu? Porque o Brasil sempre foi considerado um país jovem e já não é há algum tempo e não está preparada para cuidar de idoso. Exato. Não tá. Não tá. Não tem para onde você ir. E a mulher agora está no mercado de trabalho, porque a mulher é que cuidava do sogro, da sogra, do pai e da mãe, porque ficava em casa. Agora ela trabalha. Não tem mais essa figura que cuide da pessoa com idade. Exato. E você vai por aonde? Exato. Uma clínica particular? Meu Deus do céu. 10, 15, 20 mil reais. Por aí ainda tem que pagar o cuidador. Cuidador é caro. Se não registrar, te protesta. Entra lá mesmo. E vai processar você. Então é muito difícil. Envelhecer é caro. Envelhecer é caro, é perigoso, as doenças vêm mesmo, tem que pensar no futuro. Como se pensa no futuro falando em dinheiro? O que obrigatoriamente do que eu ganho, eu tenho que guardar? Então, primeiro dinheiro que entra na nossa conta, não interessa se você é assalariado, se você é PJ, é empreendedor, não importa. O primeiro dinheiro que entra é o dinheiro que a gente vai guardar lá para o futuro, para aposentadoria. Pode ser 5%, 10%, 20%, quanto mais, melhor, porque te dá uma maior margem de segurança. Então, isso é um comportamento que qualquer ser humano precisa fazer. Entrou lá, ganho 2 mil reais, 50 reais, 100 reais, não existe. Guarda. Não existe. Esse dinheiro não existe, já invisto e acabou. Eu vou ter que viver com 1.950, 1.900. Ah, mas eu ganho pouco. Tá bom, você prefere ganhar pouco e uma hora você ser despejado da sua casa, ou você prefere ganhar pouco e ter uma reserva para você se reerguer caso tenha algum infortúnio, algum imprevisto na sua vida? É simples, né? Porque às vezes as pessoas são muito vítimas. Ah, eu tenho muita conta... Todo mundo tem muita conta para pagar. Né? E 90% dos brasileiros ganham pouco. Se a gente for pensar assim, ninguém guarda nada, né? Então... E quando é demitido, quando acontece alguma coisa... Exato, acontece alguma coisa, o pessoal ali tem só 2, 3 meses de reserva e fica no sufoco. Então, acho que esse é o primeiro passo. Uma outra coisa que as pessoas precisam aprender, básico, hoje em dia na internet tem tudo que eu falo, que a internet nivelou o nível de conhecimento. Tá. Se você tem acesso à internet, você tem acesso ao mesmo conhecimento que eu. É só você buscar. Se você falar melhores investimentos do que a poupança, vai te dar um monte de coisa. Você passa ali algumas horas lendo, você vai ter uma noção do que é melhor. Então, todo mundo também precisa saber investir minimamente. Porque poupança é furada. Poupança é ruim há muitos anos já, né? Então, todo mundo já ouviu falar que a poupança é ruim. Mesmo assim, tem bilhões na poupança, tem muito dinheiro. Por preguiça. Não tem outra explicação. Ah, por que você deixa dinheiro na poupança? Por preguiça. Tem outros investimentos tão seguros quanto a poupança, que tem garantia do FGC, né? Até 250 mil reais. Então, se quebrar o banco, até 250 mil reais você vai ser ressarcido. Então tem essa segurança, só que são muito mais rentáveis do que a poupança. Então é só fazer uma busca no Google, que a maioria dos brasileiros tem acesso à internet, quase todo mundo tem acesso, então é não ser preguiçoso. Né? Procura. Então, exato. Então o primeiro dinheiro que entra tem que guardar, não importa qual percentual. Todo mundo tem que saber investir e todo mundo tem que ter um mínimo controle dos gastos. Eu preciso saber onde eu gasto. Por que eu gasto? Porque às vezes fala assim, ó, sei lá, a pessoa volta de ônibus todo dia. Só que todo dia ela compra um negocinho antes de entrar no ônibus. Sei lá, um sorvete, seja lá o que for. Mas se a pessoa ganha um único salário mínimo, talvez 20% do salário que ela ganha esteja indo para coisinhas antes de ela entrar no ônibus. Então, quer dizer, os gastos pequenos têm que ser contados também. Tem que saber o que tem. Tá. Por exemplo, se você tem um padrão melhor, você pode ficar, o que a gente chama gasto de cupim, né? Que é o que vai comendo sem você perceber. É mesmo. Mas, se você ganhar bem, beleza, tem esses gastos aqui, mas está dentro do planejado. Nossa, eu gasto 1.500 com futilidade. Pô, mas eu ganho 15 mil, ganho 20 mil. Ok, tá dentro do meu. Agora, eu ganho um salário mínimo e gasto 200 com porcaria. Vou dar um exemplo, como isso daí influencia todas as classes sociais. Tá. Tem um amigo meu que ele gastou... Você sabia quando você tá jogando videogame, você pode comprar roupinhas pro bonequinho, sabia disso? Chama skin. Eu também não sou jogador de videogame, mas você pode comprar arminha, roupinha, vestir seu bonequinho online. Sabe quanto ele gastou? Quanto você acha que ele gastou? Não sei, não faço ideia. Em dólar. Sei lá. $50 mil. Você tá brincando? Gastou em roupinha pro bichinho? Em roupinha pro menininho, bonequinho do joguinho X, que eu nem sei qual que é. $50 mil. E é uma pessoa ultra inteligente. Foi comprando? Pra você ver. Também era o bonequinho mais bem vestido do videogame. Pô, mas $50 mil? Meu então, Deus. mas pois é. E não é alguém riquíssimo, tem um padrão de vida bom, mas não é alguém super
Não é o Bill Gates que pode jogar 50 mil dólares no lixo, né? Você sabe que uma vez um economista falou para mim, se você for contar quantos pãezinhos você compra por dia e quantos vão para o lixo, por que vão? Sim. Você exagera, você vai na padaria e fala, me dá aquele pão quentinho, aquele cheirinho, 10 pãezinhos, 8. Aí come 4, lixo. Ou você fica fazendo farinha, não dá tempo às vezes, Exato. né? Ou fazer, pudim de pão, porque todo dia sobra um monte, ou acaba jogando fora mesmo. Total. Além de ser um pecado com tanta gente passando fome aí, é ruim. No final do ano, dava uma diferença enorme de dinheiro. E falando em dinheiro... Ele fez as contas. As pessoas precisam aprender também que o ideal é ter mais de uma fonte de renda. Né? Então, por exemplo, eu sou funcionário aqui, ok? Não tem problema nenhum. Mas eu faço alguns jobs extras. Por quê? Se amanhã ou depois eu perder isso aqui, claro que o padrão de vida não vai ser sustentado somente por esse job. Mas segura as pontas um pouco. Tá. Né? Então, todo mundo tem que ter mais de uma fonte de receita. Pode ser até investimento. Pô, consegui acumular um patrimônio tão relevante que eu consigo lá hoje ter R$1.000, R$2.000 de receita só do que eu investi. Então consegue segurar minhas pontas. Mas todo mundo tem que ter mais de uma fonte de renda. Agora você veja, exemplo em casa, exemplo ruim, né? De viver no rolo, a falta de educação financeira desde pequeno, o chamado para o consumismo, né? Tudo é para você consumir, tudo é para você gastar, tudo te enche os olhos. É difícil. É difícil, porque gastar é bom. É gostoso. É gostoso. Eu, por exemplo, eu não gosto de gastar com coisas, com objetos, mas eu gosto de gastar com viagem, com restaurante, com coisas que te proporcionam uma experiência. Eu gosto de gastar. E gastar é gostoso, né? Se não fosse bom, ninguém gastava. Gastava é bom. A gente só precisa ter o controle, a razão precisa vir na frente da emoção. Por quê? Porque senão em algum determinado momento você vai ter um problema sério. Né? Então, seja na sua aposentadoria, seja antes, algum determinado... Tem que saber se controlar. Tem que saber se controlar, com certeza. Tem que saber o que gasta, tem que saber o que ganha, tem que primeiro o dinheiro que entra, separar para investir. Todo economista, financista diz que a gente tem que escrever. Marcar lá quanto que você deve, tudo direitinho. Funciona mesmo, Fabrício? Funciona, porque você tá vendo o problema. Por exemplo, você fala com uma pessoa endividada. Pô, legal. Quanto você tá devendo? A pessoa não sabe. Nem sabe. Ela sabe que ela tem um carnê de não sei o quê, ela sabe que tem um outro de uma ação judicial. Ela sabe por alto, mas ela não tem noção. Então, ou seja, como é que você vai controlar um problema? Como é que você resolve um problema que você não conhece? É impossível resolver um problema que você não conhece. Tendo noção disso, fica mais fácil. Fica mais fácil e aquilo começa a te incomodar em algum determinado momento. Vou dar o exemplo do cartão de crédito. Se eu sei que eu posso gastar X, sei lá, R$2.000 por mês, eu posso gastar no meu cartão de crédito. Chega no dia 15, eu já gastei 1.800, na hora vai me acender uma luz amarela. Pode ser que até gaste mais do que 2.000, mas eu já vou ficar me segurando. Falei, opa, estourei. Antes de estourar o cartão, eu já sei que eu estourei. Entendeu? Então, assim, mas tem gente que nem olha, né? Tem gente que não olha, de repente, nossa, como veio o cartão esse mês. Claro, você não controla. Né? Tudo que vai aparecendo, você vai, só vai passando o cartão, aí fica mais difícil. Agora vamos falar um pouco de você, da tua vida, que eu acho que serve de exemplo para muitas pessoas. Você é muito jovem ainda e já conseguiu tantas coisas. Quando você conseguiu o seu primeiro milhão? E como foi? O que você fez para conseguir? Empreendendo, né? Acho que eu tinha 27 anos. Né? Primeiro milhão, eu tinha 27 anos. E o que eu fiz? Então, vamos lá, eu cheguei a ganhar R$500 por mês só. 10 notas de 50, sem vale refeição, sem nada. Onça, né? Onça, 50 onças. É isso mesmo, 10 oncinhas. 10 oncinhas ganhava por mês. Naquela época era pouco também, há 20 anos atrás. Não é que hoje é pouco, não, na época também era pouco. Mas enfim, fui empreendendo. Você guardava? Ali eu já guardava um pouco. Na verdade, eu guardava já antes. Eu fui estagiário de um grande banco, ganhava R$470 por mês. E ali eu já guardava R$50 por mês. Tá. Até o próprio banco me enrolou. Me ofereceu investimento que não era investimento. Que era, não posso falar qual que é, mas é o PIC. Enfim, aí ali a gente já comecei a ser enrolado. Mas aí depois fui para outro lugar, ganhava R$500 por mês. Já conseguia guardar um pedacinho e aí eu fui elevando, porque eu abri minha empresa, comecei a pegar cliente, começou as coisas darem certo. O que eu fazia? Eu aumentava a minha receita, né? Ganhava mais dinheiro
E o meu padrão de vida, eu aumentava também, porque é gostoso a gente ter mais conforto. E o seu era cliente de quê? O que você fazia? Assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa. Muito focado em negócios, mercado financeiro. Que até hoje eu tenho, que é a Gerato. Tá. Então, eu aumentava o quanto eu ganhava, mas o meu padrão de vida aumentava só um pouco. Tá. Aumentava o quanto eu ganhava, mas aumentava só um pouco. Então, sempre aumentava muito menos o meu padrão de vida do que o quanto eu ganhava. Porque se você faz isso, daqui a pouco você tá na mesma. Fica sempre na mesma, né? Ganho, gasto, né? Então, é o que a maioria dos brasileiros fazem. Aumenta quanto... Pô, recebi uma promoção, o que eu vou fazer? Subo, vou trocar de apartamento, vou trocar de carro. Beleza, você subiu todo o seu gasto fixo. Aí não adiantou nada você ganhar mais, né? Agora, aumentar um pouco, ok. A vida, a gente quer ter um pouco mais de conforto, a gente quer comer num lugar melhor, ter um carro melhor, enfim, não tem problema. O que eu não posso é o degrau, que eu chamo da escada da vida financeira, eu subir no mesmo patamar do que o quanto eu ganho. Por quê? Porque pode ser amanhã ou depois que isso aqui faça assim. Né? Concorda? A vida E aí também tem uma coisa, quando você está acostumado a só usar a classe econômica, tudo bem. Quando você vai para a primeira classe, voltar para a econômica o conforto é bom pra caramba. Exatamente, conforto é bom pra caralho. Depois que você acostuma com o conforto, duro. você fica, putz, eu vou ter que voltar. Então assim, suba seu... Vou dar um exemplo, tá? Eu posso viajar de classe executiva, né? Posso. Graças a Deus, hoje eu posso viajar de classe executiva. Mas eu quero pagar 3 vezes uma passagem aérea só para eu me deslocar? Tudo bem, é mais conforto, classe executiva, você chega mais descansado, tem o seu conforto. Mas eu quero pagar 3 vezes mais numa passagem? Uma passagem custa 5 mil, eu quero pagar 15 numa executiva? Não. Tipo, para mim é um dinheiro mal gasto, entendeu? Então, vou de econômica. Fazer escolhas corretas. Escolhas corretas. Isso vale para qualquer classe social. Né? Putz, sei lá, eu pego ônibus, mas eu quero voltar de Uber. Pô, Uber é mais confortável? Claro que é mais confortável. Você vai num carro só para você. Às vezes tem ar-condicionado, às vezes não ligam para economizar combustível, mas às vezes ligam ar-condicionado e tal. Pô, mas quanto esse ir de Uber, esse conforto vai impactar no meu orçamento? Putz, vai impactar. Então eu vou de ônibus, entendeu? É isso, a gente tem que viver dentro da nossa realidade. Todo mundo tem que viver. Os endividados são pessoas que não querem viver dentro da realidade. Isso vale para o paupérrimo, para o pobre, para o classe média e para o rico. Então, o endividado é uma pessoa que não quer viver dentro da sua própria realidade. Então, daqui a pouco eu volto para a tua história. Vamos ver uma história? Vamos embora. Porque nós temos um grupo que funciona muito bem, assim como Alcoólicos Anônimos, né? Os Neuróticos Anônimos, os Devedores Anônimos, né? E esses grupos ajudam pessoas que não conseguem sair do vermelho. A Marcela Troiano foi ouvir uma dessas histórias, de uma devedora anônima. Vamos ver. Olá mãe, olá a todos que assistem o Pod Saúde com Claudete Troiano. Hoje falando de saúde financeira, a gente cai naquele problema, né? Das dívidas, temidas dívidas que fazem você não dormir, né? E também a falta de controle financeiro, como lidar com o dinheiro, enfim. Hoje eu vou falar com uma pessoa que já passou por um problema financeiro gravíssimo, encontrou um grupo de recuperação e hoje segue uma vida de paz. Eu estou aqui com uma pessoa anônima que é membro de DA, Devedores Anônimos, e ela vai contar um pouquinho da história dela pra gente e tentar ajudar você, né? Eu cheguei em Devedores Anônimos há 13 anos atrás, com milhões de dívidas. Eu queria me suicidar, que eu achava que não era possível pagar essas dívidas. E uma pessoa que já fazia parte da Irmandade, ela disse para mim assim: se você tem um desejo, se você quer resolver esse problema das dívidas, tem uma solução. E aí eu acreditei. Ela falou: então você vai numa sala de devedores anônimos, que lá você vai encontrar o caminho para você resolver o seu problema das suas dívidas e pagar as suas dívidas. Como você encontrou essa pessoa? Sua amiga? Como ela surgiu na sua vida? Essa pessoa, ela foi através de um psiquiatra, que ele conhece a Irmandade de Devedores Anônimos. É um amigo do grupo.
Exato. A dissipar, né, a palavra e tudo mais. Como que funciona o grupo? O grupo, ele funciona, ele funciona hoje no mundo inteiro. Você pode participar das reuniões tanto presencial, que tem reuniões presenciais em São Paulo, tem reuniões presenciais no Rio de Janeiro, e funciona online também. Você pode entrar no site de Devedores Anônimos aí online e clicar lá e entrar na reunião. E a reunião demora quanto tempo? É todo dia? Explica um pouquinho pra gente. Tem reuniões, hoje em São Paulo nós temos reuniões todos os dias, tem reunião pelo WhatsApp, tem reunião pelo Zoom, tem reunião presencial, como eu falei, né? E o que precisa para participar de uma reunião, você não precisa dar seu nome, né? É anônimo mesmo. É anônimo, você não precisa dar seu nome, você pode inventar outro nome, você pode fechar a câmera, não precisa, a única coisa que você precisa é você precisa querer sair das dívidas, porque Devedores Anônimos não é para quem precisa. Hoje no Brasil, 79,7% dos brasileiros, eles estão endividados. Uau! Tá? Agora, a Irmandade de Devedores Anônimos é para quem quer sair do endividamento e ter uma nova forma de vida, uma vida com prosperidade, com paz, com abundância. E para isso é importante praticar os passos, né? Por quê? Porque é um programa espiritual. E espiritualidade não é teoria, espiritualidade é prática. Então nós precisamos trabalhar os passos, escrever os passos, ter uma madrinha, ter um padrinho, ter um grupo de alívio de pressão, que o próprio nome já diz, né? Alívio de pressão. Deve ser desesperador, né? Você falou que você chegou lotada de dívidas. O que te fez chegar nessas dívidas? Como que aconteceu para você ficar, né, numa situação, ou você já veio de uma situação financeira, né, baixa? Como que foi? O que acontece eu não recebi uma educação financeira. Que eu acho que devia ser até nas escolas, né? Nas escolas deveriam ter uma educação financeira. Mas em Devedores Anônimos, eu aprendi a trocar o hábito de gastar pelo hábito de poupar. Ah, então porque deve ser uma doença. É uma doença e ela não tem cura. Ela só fica detida. E é uma doença espiritual, por isso que o único lugar que consegue deter é no lugar espiritual, que é onde são as reuniões. Você acha que é por isso que funciona? Sim, porque não é tomando um remedinho que eu vou resolver o meu problema das minhas dívidas. Né? Eu preciso mudar os meus comportamentos. Aquele hábito que eu tinha de gastar, querer cada vez mais e cada vez mais. Hoje, por exemplo, eu tenho dinheiro e não quero gastar. Certo. Porque a minha parte espiritual, só por hoje, ela está sendo cuidada através do programa de Devedores Anônimos, né? E ela tem validade só de 24 horas. Porque eu vou dormir em recuperação e no outro dia eu acordo doente de novo. Ah, entendi. E você me falou que você não teve essa educação financeira, né? Alguém da sua família já teve problemas com dinheiro? Isso vem acarretando assim, né? É uma coisa hereditária? É algo hereditário, você acha? Olha só, o meu pai, ele era alcoólatra, ele morreu de alcoolismo, né? Ele não chegou a conhecer a programação de Alcoólicos Anônimos, que o programa de Devedores Anônimos, ele funciona baseado no programa de Alcoólicos Anônimos. Certo. Então, os Devedores Anônimos nasceu de Alcoólicos Anônimos. Então, nós seguimos a mesma programação de Alcoólicos Anônimos. As reuniões, elas são gratuitas, numa terapia de espelho e de apoio mútuo,
Né? Então, a terapia de espelho, você vai ver como eu cheguei, né? A minha forma, você que chegou, por exemplo, você foi numa reunião hoje, online ou presencial. Então, você vai ver o meu espelho. Como eu cheguei, eu fiquei com dívidas, eu tinha dívidas milionárias que eu achava que eu não ia ser possível de serem pagas. E você pagou? Todas elas, e graças a Deus, devedores anônimos, além de eu pagar todas as minhas dívidas, antigamente eu era escrava do dinheiro. Hoje o dinheiro é meu escravo. Ele trabalha pra mim. Que bom, né? Porque eu vivo das minhas rendas. Eu construí algumas casas que eu tenho rendas e tudo mais. E o DA me deu essa sabedoria de como eu usar. Lidar, né? Como lidar. Por quê? Eu falo que a vida é como um ônibus. E ela não pode ser guiada por uma criança. É verdade. Ou não pode ser guiada pelas nossas emoções. Então, enquanto eu deixava que as minhas emoções guiavam a minha vida, eu só queria gastar. Pra quê? Para suprir aquele vazio, que eu tinha um vazio dentro de mim. E aí eu queria enfiar uma faca aqui dentro para tirar aquela dor que vinha da alma. E o que eu fazia? Eu bebia e começava a beber cada vez mais e mais, até chegar no fundo do poço, né? Que eu fui primeiro para a Irmandade de Alcoólicos Anônimos, que o psiquiatra pediu para que eu fosse para Alcoólicos Anônimos, e depois lá eu vim conhecer também a Irmandade de Devedores Anônimos, e além do psiquiatra já ter falado para mim também. Certo. Mas tinha um problema envolvido antes que você sanou, e agora, com o Devedores Anônimos, você conseguiu equilibrar a sua vida. Só por hoje. Nós falamos que é só por hoje. Por quê? Porque graças aos Devedores Anônimos, eu tenho uma vida muito boa, eu tenho uma vida muito próspera, eu tenho paz para viver. Hoje não eu tenho essa sabedoria. A programa, nós temos a nossa oração da serenidade que diz assim: concedei no Senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir umas das outras. Então, quando ele diz assim, no início da minha recuperação, concedei-me, Senhor, a serenidade necessária. Então, eu preciso, antes de gastar, eu gastava no piloto automático. Eu tinha aquela necessidade, aquele vazio dentro de mim. Então, eu achava, se eu gastasse, iria suprir aquele vazio. E aí era pior, porque eu me endividava e não resolvia. Aí bebia. E aí bebia aquele ciclo. Ficava naquele ciclo bebendo e gastando e não resolvia nada. Aliás, era pior, porque depois eu acordava e a situação era pior, né? Eu cheguei a um ponto de ficar com tantas dívidas que a luz da minha casa ficou cortada. Eu estava perdendo a minha casa, estava perdendo outros imóveis, e eu ficava tocando campainha de casa em casa para vender uma torta para poder ter alguma coisa para comer. Nossa. Então foi um fundo de poço muito difícil. Total, muito difícil, mas tem uma solução. No DA, eles têm a terceira tradição que diz, né? Se você tem um desejo de resolver esse seu problema financeiro, ele já fala assim, nós temos a solução. Certo. Né? Agora, se você quer continuar fazendo dívida, o problema é seu. Se você quer resolver, o problema é nosso. Então, realmente, de fato, funciona, porque a minha vida, hoje eu tenho essa vida de paz, eu aprendi a eu me colocar em primeiro lugar, eu cuidar de mim, porque eu estando bem, eu cuidando
do meu CPF, eu vou conseguir cuidar do meu CNPJ, eu vou conseguir cuidar da minha vida, da vida da minha família, eu vou ser uma boa pessoa, vou ser uma boa tia, uma boa empresária, uma boa amiga. Agora, do contrário... Não vai cansar. Olha, eu agradeço muito, viu, seu depoimento. Eu só quero que você deixe ou uma dica, ou um convite, ou algo para as pessoas que estão nos assistindo e sofrem, né, com essas dívidas, com essa compulsão, né, por compras, enfim, que sofrem com esse problema financeiro. Você deixa pra gente, por favor? O que eu quero dizer é assim, se você tem problema de dívidas, está com problema de dívidas, se você quer resolver, tem solução sim. Nós temos no mundo inteiro, tem, em várias línguas. Agora, o que eu sugiro que você faça? Que não fique com a primeira impressão. Porque a doença é tão louca e às vezes ele pode estar assim tão naquela obsessão, naquela compulsão e não consegue entender o programa. Então, o que é sugerido? Frequente, no mínimo, 6 reuniões. Ah, legal. Depois da 6ª reunião, né, você vê, é pra mim, não é pra mim, entra no site, lá no site tem toda a nossa programação. Você tem um site? Sim, bebedoresanônimosonline.com.br. Estou muito feliz, né? Sua vitória só por hoje, mas muito legal essa história e espero que você aí de casa consiga também ter uma vida de paz. Nós dizemos assim, insista, persista, mas não desista 5 minutos antes do milagre acontecer, porque acontece. Eba, que bom, não desista. Aí, obrigada, Marcela. Eu gostei dessa. Cuidar do seu CPF. Total, é importante. Porque o CNPJ vai longe. Não é? Que aí o CNPJ mesmo. vai longe. Falando em CNPJ e longe, e voltando para a tua história aqui, quando eu te conheci, você só vestia amarelo. Por quê? É a cor do dinheiro, diria a Márcia Fernandes? Não. É só para ter uma marca mesmo, para ficar... porque foi pensado isso? Foi pensado, né? Então, como eu tinha, né, o canal no YouTube, também a gente estava sempre lá no programa, enfim, então precisava de uma cor, porque quase a maioria das pessoas não usam amarelo, né? Para chamar atenção. Para chamar atenção. Então, para ter uma marca mesmo, eletromídia, então me via no elevador, putz, aquele menino lá que usa amarelo fala de dinheiro. Então, era uma coisa proposital, tá. Intencional. E aquela ideia, porque uma época você revestiu um carro com dólares e foi para a Avenida Paulista. O que loucura foi aquela? Você tinha esquecido? Quantos anos você tinha quando você fez isso? Não faz muito tempo. Imagine um carro cheio de notas de dólares. Eu não sei se era só de $1. Só de $1. Só de $1. Tudo grudado no carro. Nós temos a imagem aí do livro. Vou pedir para o Hélio inserir para que vocês vejam aí essa imagem. E você foi para Paulista. O que foi aquilo? Também foi uma jogada de marketing? Não, por o marketing. A gente tinha batido 100 mil inscritos no canal. A gente falou, vamos fazer um negócio diferente para marcar, para render mídia e tal. Tá. Aí a gente revestiu o carro inteiro com notas de dólar e fizemos uma gravação de alguns programas pro canal, né? De alguns vídeos pro canal. E aí começou a juntar gente. Alguém tentou arrancar uma notinha? Então, aí olha só. Aí eu falei, vamos ter que negociar aqui, porque vai dar problema, né? Falei, vamos fazer o seguinte, me ajuda só a eu gravar, que depois eu dou uma nota pra cada um e coisa e tal. Só que começou a juntar muita gente. Muita gente. Motoboy, vendedor ambulante, executivo, enfim, todo tipo de gente que sabe como é a Paulista, né? Sim, todo tipo de gente. Todo tipo de gente lá. Eu falei, isso aqui vai dar problema. Quando eu terminei de gravar, eu tava com as meninas, né, que trabalhavam comigo, falei, entrem no carro agora. Quando entrou, todo mundo cercou o carro e começou, eu fui andando no meio da Paulista e aquela multidão indo atrás. Aí eu consegui passar um farol, andei assim uns 200 metros, começou a vir todo mundo atrás. Aí eu falei, agora tem que mostrar que é mais louco que eles, né? Engatei a ré no meio da Paulista, isso um dia de semana, assim, 3 da tarde. Engatei a ré, acelerei, aí todo mundo parou. Falou, mas você é louco. Não, tava a distância esse é segura, doido, Eu falei assim, não vem não, que vocês acham que vocês são loucos, vocês não me conhecem. Aí parou, e aí a gente continuou, mas arrancaram um monte de nota. A gente sabia do risco.
Você foi multada naquele dia? Não fui. Mas olha lá, tá vendo? Eu sou multada por qualquer motivo. Não, mas tava... Não, é que você fala no celular dirigindo, você não presta atenção nos radares. Como você sabe? Porque eu te conheço, você tem que saber no meu carro. Eu acho injusto isso. Ô, Fabrício, aí você tava lá com 1 bilhão. Hoje, quantas pessoas tem no teu canal? Hoje deve estar, porque eu vendi, né? Eu vendi pro um banco, mas deve ter uns 350 mil inscritos. No YouTube, mais no Instagram, só no YouTube. Muitas visualizações e tal. Você acha, então, que... e você criou a Gerato Press, né? Isso. A empresa cresceu e você continua assim? Ganhando aqui, gastando aqui? Sempre. Então, quero ter paz, tranquilidade. Então, porque o que eu ganho hoje, eu não tenho certeza se eu vou ganhar amanhã. Então, eu vou subir no meu padrão de vida, mas bem pouquinho. Bom, então vamos dar umas dicas aí para quem tá vendo a gente. Qual a pior aplicação que existe? Poupança. Tá, a melhor. Não existe a melhor. Por quê? Porque você tem que diversificar. Como é que eu vou te falar que investir em ações é o melhor? Aí você pega uma fase que as ações estão declinando, você fala, nossa, que porcaria de investimento. Eu sempre ouvi dizer que para investir em ações você tem que ter dinheiro, porque tem que esperar, ela cai, mas ela sobe. Você precisa ter tempo, né? Você precisa ter tempo, não dinheiro necessariamente. Não, dinheiro sim, dinheiro que você não usa. Exatamente, tempo, precisa. Você vai precisar fazer uma diversificação. Existe só 2 tipos de investimento, renda fixa e renda variável. Renda fixa é tudo aquilo que você sabe a regra do jogo antes. Eu vou ganhar 10% ao ano. Eu vou ganhar CDI mais 2%. É renda fixa, eu sei a regra antes. Tudo que eu não sei o que vai acontecer é renda variável. Investir em dólar, investir em ações, investir em ouro, investir em Bitcoin, tudo isso é renda variável. Quanto mais velho você tá, menos renda variável você tem que ter. Por uma questão óbvia, você tem menos expectativa de vida, para que você vai correr mais risco? Você pode correr menos risco. Então, quanto mais jovem você é, você pode ter mais renda variável. Quanto mais velho você vai ficando, você tem que ter menos renda variável, por uma questão de expectativa de vida óbvia da vida. Se for que nem o teu avô, não precisa se preocupar muito, com 103 anos, né? Exato. Mas meu avô deveria ter feito mais patrimônio. Se ele soubesse disso. Exatamente. Me dê 3 dicas aí para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro? Dicas milionárias. Não de investimento, você diz para ganhar, como investindo? Não, investindo. Investindo. Ó, tem um investimento de renda fixa que eu estou alocando um percentual considerável, chamam-se CRIs, CRAS e FDICs. Que troço é esse? Que porcaria que é essa? Nada mais é do que você investir em títulos de crédito. Como assim? É uma determinada instituição está emprestando dinheiro para alguém e precisa desse dinheiro para emprestar, concorda? Quando uma instituição vai emprestar dinheiro para alguém, esse dinheiro tem que vir de algum lugar. E esse dinheiro pode ser nosso. Então, tem investimentos que estão pagando aí 1,5% ao mês. É arriscado? O risco é sempre proporcional ao retorno. Não existe almoço grátis. Tem um risco maior do que um CDB, por exemplo, que você já deve ter ouvido falar? Sim, tem. Lógico. Por quê? Porque o CDB tem garantia do FGC. Né? Então, até 250 mil, o FGC cobre o CDB. Então, você está mais coberto do que esse. Então, por isso que tem que ter diversificação. Mas esse tipo de investimento em crédito privado pode te dar uma rentabilidade de 1,3%, 1,4%. Um CDB de um banco menor, não adianta você pegar dos grandes bancos que eles vão te pagar uma porcaria. Mas um CDB de um banco menor pode também te pagar ali 1% ao mês, que é uma rentabilidade. E dane-se o tamanho do banco, que até 250 mil reais você está seguro, né? Mesmo se ele quebrar, você recebe. Deixa eu ver. E renda variável, procurar construir uma carteira de renda variável extremamente diversificada. Porque tem horas que o dólar sobe muito, tem horas que ações sobem muito, tem horas que Bitcoin sobe muito. Então, faça uma carteira diversificada em renda variável. Mas o principal é invista. Acho que esse é o recado principal. Tá, e guarde. Uma parte, guarde. Exato. Agora, Fabrício, a gente fala sobre saúde aqui. Me preocupou muito quando eu vi com tantos inadimplentes, tantas pessoas endividadas no Brasil, como essas pessoas estão. É por isso que tem muita gente até se suicidando, não é? Nós tivemos casos aí de atores norte-americanos, podre de rico, que gastaram tudo, sei lá como, né? E acabaram tirando da própria vida. Depressão,
ansiedade, noites mal dormidas, pessoas que perdem a família, Total. que perdem a esposa. O que você diria para essas pessoas, os super endividados? Tem ainda caminho? Fora os devedores anônimos, que a gente já deu um aqui? Primeiro passo é o quê? Parar de gastar. Se você já está inteiro empipinado, o primeiro passo é parar de gastar. Segundo passo, é precisa saber no que você está empipinado, qual o tamanho desse problema. Tem dívida que a gente deve pagar primeiro? Que é pior? Então, na verdade, assim, quando você está num caso desse, você está falando de um caso extremo. Super né? endividado. Super endividado. O que você tem que fazer? Você vai ter que sentar para renegociar. Se a renegociação que você está propondo, quem precisa receber, ou seja, o devedor, não aceitar, você fala, sinto muito, posso pagar isso. Se você não quer, continua aí, ou me processa, ou me protesta, meu nome já está sujo mesmo. Você vai ter que esperar até ele topar uma renegociação, porque às vezes demora Você está falando de banco? Anos. Dá para renegociar a dívida de banco assim? Sim, porque o banco ele vai vendendo a sua dívida. Então a Claudete está lá devendo 10 mil reais. Ai, Deus me livre. Você não tem nenhuma dívida? Tem. Mas não 10 mil, né? Não, 10 mil. Mas enfim, vamos supor que você não pagou. O que o banco faz? Olha a empresa de cobrança X. Eu tenho uma dívida da Claudete de 10 mil. Quer comprar essa dívida por 4 mil? Você me dá 4 e você se vira para cobrar ela. Tá bom, por 4 mil, vou ver se eu recebo um 7 dela e ganho. Aí essa empresa não conseguiu nem receber isso. O que ela vai fazer? Ela vai vender para uma nova empresa. Nossa. Ó, são aqueles que ficam te enchendo o saco todo dia. Exato. Vou te vender essa dívida por R$1.000. Até que, ó, enchendo o saco é modo de dizer, de 10 né? Porque mil, eles querem me aceita 5 parcelas de R$100. É. E aí faz. Então, quando você está nesse extremo de endividado, você não vai ter como resolver todas as suas dívidas. Você está devendo R$100 mil. Você não tem como pagar isso. Esses programas do governo, você acha que ajudaram efetivamente? Estão ajudando o brasileiro? Eu acho que é o pior veneno, acho que foram as apostas online, né? Acho que isso é o que mais causa destruição na vida financeira hoje. Tá, vamos falar delas, mas depois eu quero que você fale desse programa de governo que tenta ajeitar as dívidas da pessoa. Mas depende. Tal. Não vai adiantar com porque isso. Se você não muda o seu comportamento... Não vai adiantar. Ó, vamos renegociar, você está devendo R$700. Porque qual que é o interesse do governo? Que você volte a gastar. Sim, Esse é o interesse. Não, ele não está interessado em limpar seu nome, está interessado em você voltar a gastar. Aí você está devendo, sei lá, R$700. Ah, paga aqui 200 e tá livre. Paguei 200, meu nome tá livre. O que você vai fazer de novo? Se endividar de novo. Então você só pedala, você posterga o problema, você não resolve. E você falou de uma coisa importante, que são essas empresas de aposta, porque tem muita gente viciada nessas apostas e gastando tudo que ganha nesse jogo. É a cocaína no celular. É o veneno dentro do celular. Porque tá fácil, só você tá ali, você já pode usufruir daquele lixo e destruindo a vida das pessoas, se matando, né? Vários casos, só abre a internet, todo dia tem um caso. Outro dia vi uma mãe que queria matar os 2 filhos pequenos. Sorte que viram e conseguiram impedir. Porque estava devendo Você acabou muito com a dívida por causa desses joguinhos online. Então, assim, por que foi aprovado isso? Bom, que se o teu amigo gastou $50 mil comprando roupinha para bonequinho de videogame... Imagine isso. Uma pessoa instruída, uma pessoa inteligente, não é? Mas tem esse problema. Então, assim, hoje você vê por que todo mundo autorizou. Porque é dinheiro para os clubes de futebol, é dinheiro para os veículos de comunicação, é dinheiro para o governo, só que ninguém está contando o seguinte, todo esse dinheiro que está circulando, né, que está indo, poderia estar entrando na economia real. As pessoas poderiam estar no comércio aqui do lado comprando e não estão. Então, estão dando bilhões, só ver que a galera utilizou o Bolsa Família para isso, estão indo bilhões no bolso de meia dúzia de gente. Um problema que volta para o país, porque as pessoas ficam doentes. Claro. E vão ter que ser internadas, e muitas morrem e deixam a família numa situação financeiramente doente também, Exato. Exato. Jamais isso poderia ter sido autorizado, assim. E outra, isso sabe quantos as apostas representam 1% do PIB do país. Nossa. Sabia disso? Não. 1% do PIB é aposta. Que vai pro lixo, pro bolso de meia dúzia de gente. É triste, né, Fabrício, essa situação num país pobre. Sim. Total. Que a pessoa deixa de comprar comida, talvez essa preocupação dessa mãe, deixa de cuidar, porque o vício fala mais alto, e é doença. E o vício tá também na palma da sua mão. Você não precisa ir até a boca de fumo para comprar. Tá ali.
Você pode usufruir daquela droga. Falam dos cassinos, dos bingos, nem precisa mais abrir, porque cada um tem o seu. O bingo aqui no Brasil é fichinha do estrago perto do que essas casas de apostas, as bets estão fazendo na vida do brasileiro. Fichinha. Me fala, meu querido, como eu te encontro e como você ajuda os grandes empresários, as pessoas que querem dar certo na vida. Legal. Pode ser através da nova empreitada, nova antiga empreitada, que é a Guerato Press, então tá lá no Instagram, no LinkedIn, é Guerato com 2 T's, _ Press, PRESS, aí @ no Instagram. E nas redes sociais? Em todas as redes. E tem um canal que continua lá com conteúdo, né? Não é mais meu. Continua. Mas continua lá o conteúdo, que é o 1 bilhão. Então no YouTube lá você vê, tem muito vídeo, acho que a gente produziu, sei lá, mais de 1000 vídeos. E os seus vídeos continuam lá. Continuam lá. Então quem quiser tem conteúdo pra caramba, tem muita conteúdo. Coisa e muito ensinamento. Exato, a respeito, prático. De como lidar com o dinheiro, de como não estar no vermelho ou poder sair dele com dignidade. Como é que é? Mesmo. Como proteger seu CPF. Exato. Cuida do seu CPF. Cuida desse cartão, o outro você corta com a tesoura. É isso mesmo. Fabrício, beijo, muito obrigada por ter vindo, Claudete. Viu? Eu espero que vocês tenham gostado. Tô agora... O Fabrício falou, toda vez que eu te encontro, você tá numa coisa diferente. Pois é, porque na minha idade tem que treinar o cérebro, fazer muitas coisas mesmo. Diferentes, né? Então isso daqui é diferente para mim. É uma entrevista, mas é totalmente diferente. É o Pode Saúde com Claudete Troiano para você se inscrever. Toca o sininho, fala para todo mundo se inscrever aí, que agora só tá faltando ganhar dinheiro com ele. Exato. Que, aliás, é uma coisa necessária para fazer as coisas direitinho e não ficar endividada, né? É exatamente isso. Um beijo, amigo. Um beijo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada ao pessoal todo da Frame.